Eu quero chamar para compor a mesa o nosso palestrante de hoje, o Dr. Tarcísio Teixeira. Bom, a nossa palestra de hoje, senhores, é sobre Marco Civil da Internet. É uma palestra do Departamento de Cultura e Eventos aqui da OAB de São Paulo, que tem como diretor o Dr. Humberto Luiz Borges Dulso. O nosso palestrante de hoje, como eu já falei, é o Dr. Tarcísio Teixeira. Ele é advogado, é especialista em Direito Empresarial e Eletrônico, mestre e doutor em Direito Empresarial pela USP. Ele é professor universitário em graduação, pós-graduação e mestrado. Ele é também autor de obras, diversas obras, entre elas Curso de Direito e Processo Eletrônico e Direito Empresarial Sistematizado. Né? Ao final da palestra, o microfone irá passar e os senhores poderão, eventualmente, formular perguntas ao nosso palestrante. Já que está sendo gravado, então, os senhores precisam fazer as perguntas ao microfone. Né? Meu nome é Valdemir, eu sou advogado. Quero também comunicar aos senhores que tem alguns livros do nosso palestrante, que está ali na entrada, né? Dentre eles, este livro aqui, que é o Comércio Eletrônico. Né? Então, os senhores, querendo, tem ali um estande na saída, os senhores poderão adquirir o livro do nosso palestrante. Né? Desde já, então, professor, obrigado por ter vindo hoje aqui, ficamos muito felizes com a sua vinda, e eu já passo, então, a palavra para que o nosso palestrante possa proferir a sua palestra. Obrigado. Bom, vamos direto ao ponto. Essa semana saiu uma pesquisa da Universidade de Londres, em que eles descobriram que os alunos que não usam smartphones, tablets e esses equipamentos em geral que o pessoal tem usado durante as aulas, os alunos têm um aproveitamento de 15% a mais do que aqueles que usam durante a aula. Né? Então, fizeram lá um levantamento com pesquisas, avaliações, etc. Então, aqui no Brasil, nós já temos 10 estados que proibiram o uso de celulares, smartphones, em geral, tablets, durante as aulas. Né? Então, são leis estaduais. Há um projeto de lei aqui no estado de São Paulo nesse sentido também. Por que eu estou dizendo isso para os senhores? Cada vez mais há uma sensação de que nós abstraímos cada vez menos. Por quê? Porque somos bombardeados de informações e nós queremos abstrair tudo ao mesmo tempo e estar no controle de tudo a todo momento. Mas, cada vez mais tem se percebido que esse não é o adequado para o ser humano. Por mais que haja aquela história de que as mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, já se sabe que se é atividade intelectual, nem mesmo as mulheres conseguem ficar com muitas janelas abertas. Só para vocês terem ideia, algumas instituições hoje, as máquinas já não abrem mais de 2 aplicativos ao mesmo tempo. Porque se percebeu que quando o funcionário está com 3 ou mais aplicativos abertos, é porque ele está se movendo muito, mas está produzindo pouco, em matéria de qualidade de trabalho intelectual. Só para vocês terem ideia, aonde a coisa vai, empresas de alto desenvolvimento, de criatividade, como por exemplo o Google, o pessoal que trabalha em departamento de criação, metade do período eles trabalham offline, justamente porque até o Google já percebeu que o seu pessoal de criação muitas vezes é bombardeado de questões que atrapalham a sua intelectualidade. É claro que isso é muito relativo. Uma vez, um dono de uma agência de publicidade, ele ligou para o escritório pedindo para mudar lá a rotina de filtros, etc., porque ele dizia que a gente tinha implantado lá no escritório dele que não podia acessar site pornográfico, jogos, etc., e ele falou que o pessoal da área de criação dele estava muito deprimido. E o pessoal não estava produzindo. Ele falou, então, para mim não interessa se o pessoal vai ficar vendo pornografia ou não. O que interessa é ele produzir, ter uma ideia boa, uma peça publicitária que eu consiga vender para o meu cliente. Então, há situações e situações. Mas, de fato, a tecnologia ela vem para beneficiar, mas se a gente não toma cuidado,
ela nos absorve, não somos nós que a absorvemos, ela nos absorve, a ponto de muitas vezes a gente sair de um bate-papo, seja informal, seja um pouco mais formal como esse, seja de uma sala de aula, de uma palestra, enfim, de um evento, com a sensação de que efetivamente poderia ter aproveitado mais, né? Então, na verdade, eu queria fazer um desafio, né? Se vocês quiserem também, voluntário desafio, que seria a gente ficar 50 minutinhos, para quem conseguir, né? Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil já existe spa chamado Detox Digital. Não sei se vocês viram, saiu até no Fantástico. Não é algo novo, mas no Brasil é novo. Pessoas que estão se submetendo aí para spas para tentar ficar livre, né? Então eu vou fazer uma proposta para vocês. De repente a gente ficar 50 minutinhos, que é o tempo mais ou menos que eu vou levar aqui para minha exposição. Já falei uns 10. Então faltam só 40, então vamos ver, né, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas, tema de hoje, comércio eletrônico. Por que comércio eletrônico? Na verdade, a minha proposta inicial é falar do Marco Civil e o comércio eletrônico. Por quê? O Marco Civil é uma lei federal que completou agora 1 ano, em abril. É uma lei federal principiológica que estabelece grandes princípios norteadores dos direitos e deveres no uso da informática. Só que, ao contrário do que muitos estão dizendo, né, o Marco Civil não fala de comércio eletrônico, né, não fala de propriedade intelectual, marcas, patentes, direito autoral. Verdade, não fala diretamente. Não fala de crimes de informática, não fala de fato. Não fala sobre uma série de questões que envolvem o direito e a tecnologia. Mas com relação ao comércio eletrônico, parece que se criou uma sensação de que o Marco Civil não trata de comércio eletrônico. Ele não trata expressamente, mas as suas entrelinhas têm total aplicação com o comércio eletrônico brasileiro. E é isso que eu vou tentar mostrar para os senhores nesses minutos que nós teremos aqui. Só para vocês terem ideia de como nós estamos em matéria de vendas pela internet aqui no Brasil, nós crescemos em pouco mais aí de 10 anos, 13, 14 anos, de meio bilhão de reais na movimentação do comércio eletrônico brasileiro para uma estimativa esse ano de mais de 40 bilhões de reais, né? Então veja que é um crescimento vertiginoso, né, bastante considerável, e não há nada na economia que cresça tanto quanto o comércio eletrônico, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E detalhe, esses números, eles não contemplam as operações entre empresas, não contemplam operações entre pessoas, como nós que fazemos trocas, negociamos pela internet sem cunho comercial. Essa estatística é só para relações de consumo, ou seja, fornecedores profissionais que vendem para consumidores destinatários finais. E também não está nesta estatística venda de passagens aéreas, automóveis e leilões online. Ou seja, na verdade, o volume do comércio eletrônico brasileiro é muito maior do que esse que nós estamos vendo na tela. E como vocês podem perceber, na verdade, a coluna central tem os mesmos números do slide anterior. Mas a coluna aqui à direita, vocês podem perceber que o ano que cresceu menos o comércio eletrônico brasileiro, ele cresceu 20%. Né? Então não há nada, de fato, que cresça tanto, nenhum segmento da economia que cresça tanto quanto o comércio eletrônico. E, no Brasil, o comércio eletrônico, de certa forma, ele não cresceu mais, entre outras razões, por falta de uma legislação específica sobre a matéria. Que nós temos o Marco Civil, que trata de forma indireta a matéria, e nós temos, desde 2013, o Decreto 7.962, que regulamenta o comércio eletrônico, vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, a gente tem basicamente duas normas aí que vieram na ideia e na intenção de trazer mais segurança jurídica para esse ambiente. Então, na medida em que o consumidor vai criando confiança, ele vai percebendo que os sites vão ficando mais transparentes, sites de comércio eletrônico, vão atendendo às demandas dos consumidores sem frustrá-los,
sem dúvida, esse movimento vai acelerar cada vez mais. E até porque o número de brasileiros que compra pela internet é relativamente pequeno. Só para vocês terem ideia, no Brasil, um país de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, apenas 90 milhões de pessoas têm acesso frequente e diário à internet. Como nós, né, que temos acesso à internet na sala da OAB, no nosso escritório, em casa, na casa de um amigo, porque hoje você chega... Outro dia eu fui no aniversário de uma criança e eu estava lá com o pai da criança tal, e durante a chegada dos convidados, e pelo que eu percebi, umas 15 pessoas chegaram e perguntando para o fulano qual que era a senha do Wi-Fi. Então a preocupação na festa da criança de vários convidados era a senha do Wi-Fi. Então, nós estamos nesse meio, e esse meio então propicia nós estarmos entre esses 90 milhões de brasileiros que temos acesso diário e frequente à internet. Mas nós ainda temos a maior parte da nossa população sem acesso à internet. Países de primeiro mundo, o acesso à internet fica entre 75% e 80%. Então, na medida em que o acesso à internet for aumentando aqui no Brasil, o número de demandas no comércio eletrônico aumenta. O número de demandas aumentando, sem dúvida também os problemas jurídicos tendem em algum momento a aparecer. Se você faz um levantamento junto ao PROCON, você vai ver que uma boa parte das reclamações no PROCON envolve compras pela internet. Se você faz um levantamento no juizado especial, você vai ver que uma boa parte das reclamações do juizado especial, das ações, envolvem comércio eletrônico. Isso vai se dar cada vez mais, na medida em que muitas pessoas vão entrando na internet e, na medida em que vão tendo confiança, elas vão comprando mais e mais. Só para vocês terem ideia, se vocês entrassem em qualquer site de comércio eletrônico desses maiores que a gente conhece, por exemplo, Mercado Livre, Buscapé, etc., há 2, 3 anos atrás, se você tivesse algum problema, para você conseguir o endereço físico deles, para eventualmente você ter que ajuizar uma ação ou uma denúncia no PROCON, etc., era difícil você encontrar o endereço. O site escondia essa informação, ou pelo menos não era clara, não era ostensiva. Hoje, a partir da legislação que a gente vai comentar um pouco, a legislação obriga que esses sites disponibilizem de forma ostensiva, de forma clara, de fácil acesso para o internauta, nome empresarial, endereço físico, número do CNPJ e várias outras informações que vão dando segurança para quem compra. Além disso, apesar de nós termos 90 milhões de pessoas que acessam a internet, apenas 2/3 dessas pessoas compram pela internet. Ou seja, no Brasil ainda há uma insegurança do consumidor. Ele usa a internet quanto consumidor, mas ainda há uma insegurança em comprar pela internet. E a legislação, em alguma medida, visa, ou pelo menos ela surgiu para tentar minimizar um pouco essa insegurança que há na população brasileira. Essa aqui é uma evolução dos consumidores no Brasil. Vejam que ela cresceu até mais do que o volume de vendas, né, pela internet. E o Marco Civil da Internet, entre outras razões, a gente vai ver que o objetivo dele é promover a maior inclusão digital possível dos brasileiros na internet, mas não especificamente para comércio, ou não exclusivamente para comércio, mas também para o exercício da cidadania e outras questões que a internet pode contribuir com a formação cultural das pessoas, etc. O que mais se compra aqui no Brasil pela internet? Então, coloquei aqui o ranking, né, os 5 principais itens, né, então, moda, acessórios, cosméticos, eletrodomésticos, livros, revistas, informática. Por que eu trouxe esse ranking? É para que os senhores percebam que a internet ainda é um ambiente em que o que mais se vende são valores, pelo menos para consumidores finais, são questões que envolvem valores relativamente pequenos. Tanto é assim que muitas pessoas compram em sites do exterior, né, e ficam um tanto quanto inseguras, se não chega, se chega com vício, qual o direito que eu tenho, etc. Será que o Marco Civil da Internet alcança esses fornecedores sediados em países como China, Índia? Qual é o meu direito? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ou não? Então, são dúvidas frequentes.
eu vou deixar essa parte para o final, aí nos questionamentos a gente pode voltar um pouquinho sobre a legislação aplicável quando a operação do comércio eletrônico se dá entre partes sediadas em países diversos. Mas, no geral, os consumidores eles ainda têm uma certa insegurança, mesmo com o Marco Civil da Internet e todo o regramento que trouxe para o uso da rede mundial dos computadores no Brasil, e por isso ainda as compras pela internet, em grande medida, continuam sendo de itens de pequeno valor financeiro. Bom, o Marco Civil da Internet, então é a Lei 12.965, ela completou agora um ano, dia 23 de abril. Antes do advento dessa lei, se criou uma expectativa que essa lei resolveria em grande medida os problemas jurídicos relacionados à internet. A gente percebeu, e a gente já sabe disso, né? Quem é da ciência jurídica sabe que uma lei por si só não resolve os problemas, né? Então precisa muito mais do que isso, precisa cultura jurídica. Mas o Marco Civil ele é bem intencionado. Apesar dele não tratar de crimes de informática, apesar dele não tratar de marcas e patentes, apesar dele não tratar de tributação, a propósito, acho que os senhores devem estar sabendo, saiu agora recentemente uma emenda constitucional que alterou o artigo 156 da Constituição Federal para efeitos de compras à distância, incluindo o comércio eletrônico, né? Então, ainda está na vacatio legis. Então, há vários temas envolvendo o direito e a tecnologia que o Marco Civil da Internet não trata. Basicamente, o que o Marco Civil da Internet trouxe para nós está consolidado nesse slide. Então, o Marco Civil da Internet, ele diz o que a Constituição já diz desde 1988. A ampla liberdade de expressão, e quem exerce a sua liberdade de expressão sabe que, eventualmente, se extrapolar, se, por exemplo, caluniar alguém, responderá por isso. Prevê a questão da privacidade, que deve ser respeitada, inclusive pelos sites, provedores, empresas de comércio eletrônico. A privacidade não pode ser violada dos usuários, que de certa forma também já estava na Constituição Federal. Agora, o Marco Civil inovou em relação ao princípio da neutralidade, que era algo que no Brasil a gente não tinha isso muito claro, se era possível ou não algum tipo de controle. O Marco Civil deixou isso muito claro, que o uso da internet pelo usuário é livre. Ele pode usar a internet para o que ele bem quiser. Acesso a redes sociais, e-mails, busca, navegação. Os provedores e os fornecedores de acesso em geral não podem estabelecer qualquer controle, não pode estabelecer diferenciação de preço em razão do tipo de uso que se faz da internet. O que se pode é estabelecer distinção de preço em relação à velocidade do serviço que você contratar. Então, a internet vai estabelecer alguns objetivos que se deve ter, principalmente do ponto de vista do Estado, a promover a inclusão das pessoas, a chamada inclusão digital, para que, entre outras coisas, possa exercer sua cidadania. Vejo que muitos dos movimentos sociais hoje são organizados em boa medida pela internet. Estabelece alguns direitos e garantias aos internautas, como, por exemplo, a própria proteção à privacidade, à liberdade de expressão, mas estabelece, por exemplo, regras que para nós não existiam, quanto à questão da responsabilidade dos provedores. Então, a questão da responsabilidade dos provedores era algo que a gente estava pautado nas decisões judiciais e na doutrina, na pouca doutrina que há sobre o assunto. Em grande medida, a gente ia julgando aqui no Brasil com base na experiência europeia e norte-americana. E o Marco Civil, percebendo isso, reconhecendo inclusive a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que, em geral, os provedores eles não têm responsabilidade pelo que os usuários fazem na internet. Eles não têm responsabilidade. A não ser que haja uma notificação judicial, citação no caso, né? Uma citação judicial e nenhuma providência seja tomada. Aí, nesses casos, os provedores serão responsabilizados. O mero aviso de um usuário que se sinta prejudicado ao provedor para que ele tire o conteúdo do ar, não faz do provedor, não dá ao provedor
não atribui ao provedor o dever de retirar esse conteúdo, a não ser que sejam cenas de cunho pornográfico ou de nudez. Então o Marco Civil estabeleceu 2 regimes. Provedor não precisa fazer nada pelo pedido dos seus usuários, não precisa movimentar nada, pode deixar na internet o que foi colocado, a não ser que haja uma ordem judicial. Salvo se, aí é a segunda opção, salvo se a questão envolve cenas pornográficas e de nudez, que aí a pessoa prejudicada não precisaria de uma ordem judicial, basta uma notificação extrajudicial. O Marco Civil não entra no detalhe se essa notificação precisaria ser via cartório ou não, mas é mais seguro, né, você fazer isso via cartório. Então basta uma notificação extrajudicial, e aí sim o Marco Civil estabeleceu essa distinção, então, quando é preciso ordem judicial para remoção ou não. O Marco Civil ainda tem questões envolvendo a necessidade do consentimento do usuário para que a sua informação, os seus dados sejam coletados e eventualmente esses dados sejam negociados para outras pessoas, seguindo o modelo europeu, diferente do modelo americano. Na Europa, para se coletar dados dos internautas e eventualmente até formar bancos de dados e ceder esse banco de dados a título gratuito ou oneroso para outras empresas e outras pessoas, é preciso o consentimento expresso do usuário, do internauta. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Nos Estados Unidos você pode aproveitar essas informações, pode enviar mensagem eletrônica para os usuários, etc. Mas se o usuário se manifestar dizendo que não quero mais ser incomodado com essas mensagens, e ainda assim a empresa continua enviando aquele tipo de comunicado, nesses casos, essa atitude, a revelia do pedido do consumidor, lá nos Estados Unidos, configura crime com pena de detenção de até 1 ano e multa de até $1 milhão, né? Então, aqui a gente foi mais na linha do direito europeu. Aqui no Brasil, a nossa legislação, que completou 1 ano, tem algumas regras processuais, como antecipação de tutela, medidas liminares para eventualmente atender ao anseio do consumidor prejudicado, estabelece diretrizes ao poder público, e uma coisa interessante nessas diretrizes do poder público está a questão do pátrio poder, né, que a legislação chama de controle parental, né? Eu estudei pelo Código Civil de 16, se falava pátrio poder. Mas o que é o controle parental? É o dever-direito, né? Direito-dever que os pais ou os responsáveis têm pelas crianças que estão sob os seus cuidados, né? Os filhos que estão sob os seus cuidados. Então, o Estado, a partir do Marco Civil da Internet, ele tem então a responsabilidade de orientar as famílias para que coloquem para os seus filhos que a internet é um ambiente que pode ter hostilidades, né? Que há perigos, né? Não há só coisas boas, também podem ter pessoas maliciosas, etc. Então, seria algo como um uso mais adequado, né? Um melhor uso da internet. Então, como vocês podem ver, o Marco Civil é uma norma ampla, né? Ficou de fora algumas questões envolvendo o direito e a tecnologia, mas ele tem um guarda-chuva bastante amplo. Então, eu pensei do Marco Civil o que toca no comércio eletrônico. E o Marco Civil, quando que ele vai tocar no assunto do comércio eletrônico? No seu artigo 7º, ele fala o seguinte: nas relações estabelecidas pela internet, aplicam-se as normas de defesa do consumidor. Então seria mais ou menos o seguinte: o Marco Civil, ele reconhece a importância do Código de Defesa do Consumidor e confirma o que a doutrina e a jurisprudência já vem afirmando ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, de que o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação aplicável às relações estabelecidas na internet, desde que, obviamente, haja uma relação de consumo. Se não houver relação de consumo, se for um outro tipo de contrato, aplica-se o Código Civil e outras leis extravagantes. O CDC é quando há relação de consumo, ou seja, você tem um fornecedor profissional que vende produtos, serviços, e você tem um consumidor destinatário final na outra ponta. Então,
no fundo, em matéria de comércio eletrônico, o Marco Civil da Internet meio que passou a bola. Olha, já tem uma norma que, apesar de ser de 1990, essa norma, em boa medida, tem aplicação às relações estabelecidas pela internet. E o Marco Civil, conscientemente ou inconscientemente, também levou em conta que o Código de Defesa do Consumidor, há 2 anos atrás, 1 ano antes da sua edição, foi editado o decreto, que nós vamos falar dele agora, o decreto 7.962 de 2013. Que esse decreto 7.962 de 2013, esse sim, ele trata especificamente de comércio eletrônico. E ele trata de comércio eletrônico ao regulamentar o CDC. Então, o objetivo do decreto é regulamentar o CDC para as contratações eletrônicas. Então, seria mais ou menos o seguinte: o Marco Civil, ele passou a bola para o CDC, que por sua vez o CDC tem uma regulamentação, que é o decreto 7.962 de 2013. Então, o Marco Civil, na verdade, ele aproveita a experiência que a gente tinha na nossa literatura jurídica e na jurisprudência para reafirmar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas pela internet. Então, só lembrando, o Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 90, ela é uma norma de ordem pública, e isso é muito importante para efeitos da internet, porque norma de ordem pública significa aquela que não pode ser alterada pelas partes, devem ser respeitadas independentemente do negócio que está sendo estabelecido. Ou seja, se uma empresa oferece desconto de 50% mediante a renúncia do direito de garantia do consumidor, essa renúncia do consumidor não tem validade. Não tem validade porque o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública. Essa norma de ordem pública, no fundo, ela tem como objetivo reequilibrar situações desiguais. O que acontece? Nas relações de consumo, normalmente você tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade do consumidor quando se compara a sua relação jurídica, econômica, social ou de conhecimento técnico sobre os produtos em relação às empresas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o que ele faz é tentar reequilibrar essa desigualdade que há entre empresas e consumidores destinatários finais. Para tanto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma série de benefícios, uma série de regras mais favoráveis aos consumidores para tentar reequilibrar essa situação que, pela sua própria natureza, na grande maioria dos casos, é desigual. Então, o CDC estabelece algumas regrinhas que são totalmente aplicáveis às relações estabelecidas pela internet, com aquele respaldo, então, do artigo 7º do Marco Civil da Internet. Que a gente poderia resumir, né, muito resumidamente, esses benefícios do CDC às compras estabelecidas pela internet nesse slide, sem prejuízo de outros benefícios. Mas, por exemplo, foro privilegiado. Você consegue imaginar você comprar num site do Ceará, eventualmente, algum vício, algum defeito do produto, e vocês sabem provavelmente a diferença entre vício e defeito, né? Mas só para relembrar. Vício é uma anormalidade no produto, né, que faz com que ele, por exemplo, não funcione direito. O volume da TV não funciona. Ó a minha TV, ó, volume. Vocês nunca viram TV com volume assim, né? É que eu tenho mais idade que vocês. Vício. Então, anormalidade com problemas de funcionamento. Defeito é quando a anormalidade ela é tão grave que coloca em risco a saúde ou a segurança do consumidor. Por exemplo, um curto-circuito explode a televisão. Então, imagine se você tivesse que propor uma demanda contra um site sediado em Fortaleza, porque a regra geral do processo civil é que você propõe ação no domicílio do réu da ação. Imagine o consumidor comprou uma televisão de R$500, R$1.000, tem que propor ação no Ceará. Então, o CDC permite você ajuizar a ação no seu domicílio, né? Nem todas as pessoas, pequenas empresas, vamos assim dizer, que vendem pela internet conhecem essa regra, né? Inversão do ônus da prova. É importante, né? O consumidor muitas vezes não consegue provar o que ele está alegando. Então, o CDC
permite que o juiz inverta o ônus da prova. Então, quem vendeu pela internet é que vai ter que provar que o consumidor não está dizendo a verdade. Prazos de garantia. Ah, não, mas não tem nem... Você contratou no meu site, o meu site não dá garantia. O seu site não dá garantia, mas a lei me dá. Então, garantia de 90 dias para bens duráveis, por exemplo, celular, equipamentos de informática em geral, 30 dias para bens não duráveis. Então, são garantias da lei. Qualquer garantia que vai além desse prazo é uma garantia contratual, que aí as partes negociam, né? Mas mesmo que não haja nenhuma previsão de garantia, essa garantia é da lei e as partes não podem transigir, negociar sobre elas. O Código de Defesa do Consumidor ainda fala que o fornecedor deve prestar informações claras e adequadas aos consumidores para evitar que ele compre, aspas, gato por lebre, que seja levado a comprar algo que eventualmente não era bem o que ele imaginava. Isso inclusive se relaciona à publicidade enganosa e abusiva, que o CDC proíbe, né? A diferença entre publicidade enganosa e abusiva é justamente o fato de que a publicidade enganosa, ela induz o consumidor em erro. E a publicidade abusiva é aquela que extrapola, por exemplo, a superstição das pessoas, a dificuldade de julgamento por hipótese que as crianças têm, do que é perigoso ou não. Não sei se vocês vão se lembrar, essa campainha foi para mim não, né? É porque às vezes está no horário e tal. Bom, enfim. Não sei se vocês se lembram, a publicidade de um chocolate em que basicamente era da seguinte forma: as crianças iam lá à noite no supermercado, já estava fechado, elas enganavam o guarda, jogavam alguma coisa, aí o guarda ia lá no canto, eles quebravam o vidro, entravam e pegavam o chocolate. Moral da história: as crianças faziam qualquer coisa pelo chocolate, era essa publicitária a mensagem que queria passar. E aí foi ajuizada uma ação civil pública e liminar, e essa peça publicitária foi tirada do ar em poucos dias, justamente porque foi tido como uma publicidade abusiva, né? Aproveitava-se da deficiência de julgamento que as crianças têm do que é perigoso ou não. Então, na internet pode ocorrer qualquer uma dessas duas espécies de publicidade e o CDC tutela isso. O CDC também tutela práticas abusivas, como, por exemplo, venda casada. Ou seja, para você adquirir um produto, você tem que levar um segundo. Isso é proibido pelo CDC. Ou a venda quantitativa, quando o fornecedor exige um mínimo ou um máximo. Olha, você só pode comprar 10. Você só pode comprar se você levar no mínimo 5. Né? O CDC fala que, em casos justificáveis, pode haver limitação de mínimo e máximo. Né? Por exemplo, para quem é mais velho aqui, vai se lembrar do tempo do racionamento, né? Então, por exemplo, você ia no supermercado, você queria comprar 40 caixinhas longa-vida de leite, não podia, era 10 caixinhas por família, por pessoa, enfim, alguma coisa assim. Então, foi uma situação que o CDC permite em caráter excepcional. Então, vou no supermercado, quero comprar uma bandeja de danoninho, que vem, eu quero só 2, mas vem 8. Mas eu quero levar só 2, eu vou comer só 2. Não dá. Por quê? Porque as informações estão distribuídas em todo o rótulo, então não tem como vender fracionado. Então, são situações excepcionais que aí sim o CDC abriga, mas no geral não é possível a venda quantitativa. Então, na internet, totalmente aplicável isso. Não estabelecer prazo para o cumprimento das obrigações. Então, o CDC também diz que não pode o fornecedor, seja da internet ou não, deixar de estabelecer prazos razoáveis para cumprir com as suas obrigações. Por exemplo, questão de vício, comprou um notebook pela internet, tablet, etc. Qual que é a recomendação? Recomendação não, o mandamento do CDC. A empresa tem, dentro do prazo de garantia, se for vício, 30 dias para solucionar o problema. Puxa, mas eu vou ficar 30 dias sem o meu computador? Pois é, esse prazo em muitas situações é longo, mas o CDC diz o seguinte: a empresa tem 30 dias para resolver o seu problema, seja consertando ou não, e se não for possível, não vale o preço, alguma coisa assim, aí sim o consumidor pode exercer as opções que é desfazer o negócio e ter o dinheiro de volta, abatimento proporcional de preço, etc. Mas esse prazo de 30 dias para solucionar o vício
tem acontecido, inclusive pela internet. As empresas, inclusive, quando vendem para pessoas que estão fora dos grandes centros, eles disponibilizam um código postal que o consumidor ele vai até uma agência do correio, posta a mercadoria sem nenhum custo. Quem paga o frete para assistência técnica é o próprio vendedor, o próprio fabricante, para fazer a avaliação e depois devolve aquele mesmo produto, ou se for o caso um outro, enfim, ou desfaz o negócio a depender do caso. Então, o Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer uma série de direitos que são totalmente aplicáveis às compras pela internet e com, então, aquele respaldo saliente do Marco Civil da Internet, artigo 7º, que vai lá dizer, olha, o CDC é totalmente aplicável. Né? É totalmente, apesar de ser uma lei de 90, é uma lei de princípios. As leis de princípios, elas têm essa vantagem. Elas são mais flexíveis, né? Então ela significa o que a doutrina e a jurisprudência disser no tempo e no espaço, né? O nosso Código Civil de 2002 também tem essa flexibilidade. Ele foi criado com base em cláusulas gerais, boa-fé, função social, etc. Então, são leis que tendem a se tornar obsoletas de forma mais lenta, por serem normas com princípios e não lei com normas rígidas e específicas. Último slide sobre o CDC, antes de eu falar daquele decreto regulamentador do comércio eletrônico. A questão das práticas abusivas, né? Normalmente são aquelas que restringem direitos dos consumidores. Essas práticas, elas são nulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, aquelas cláusulas que transferem a responsabilidade do fornecedor, que permite o fornecedor alterar o contrato unilateralmente, sem o consentimento do consumidor, cláusulas que sejam excessivamente onerosas aos consumidores, em benefício dos fornecedores. Essa questão do arrependimento eu prometo ao senhor que eu vou falar no final, tá? Essas cláusulas, então, elas são tidas como abusivas e elas são nulas com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, muitas vezes, os consumidores, eles não sabendo disso, acabam não levando a juízo, ao PROCON, demandas que envolvem essas situações. Cláusulas que, eventualmente, não teriam validade no âmbito jurídico. E chegamos, finalmente, a questão do decreto 7.962, né? Então, o ponto central aqui da nossa exposição. Esse decreto, então, ele regulamenta o CDC, para efeitos de compras pela internet, então, respaldado, mais uma vez, lá no artigo 7º do Marco Civil da Internet. Então, esse decreto, ele está sustentado por um tripé. Esse tripé consiste em informações transparentes aos consumidores, atendimento facilitado a esses consumidores online e a questão que surgiu agora, que é justamente o direito do consumidor se arrepender pelas compras celebradas pela internet. Então, eu vou desmembrar esse decreto em 3 slides, tá? O primeiro slide é um slide que o decreto ele é direcionado sobretudo para os sites de comércio eletrônico. Então o decreto diz que quem se dispõe a vender pela internet deve de forma clara e ostensiva deixar para o consumidor expresso qual é o seu nome, se for nome empresarial ou nome de pessoa física, porque uma pessoa física pode ser titular de um site de comércio eletrônico. Qual é o seu nome de pessoa física ou pessoa jurídica? Qual é o seu CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou qual é o seu CPF? Qual é o seu endereço, inclusive qual é o seu endereço físico? Por que dessa exigência? Justamente pelo que eu falava há pouco. No passado, a dificuldade para você encontrar o endereço físico, às vezes você tinha que ficar fazendo busca em juntas comerciais para saber qual é o endereço da empresa tal para que eu possa citá-la, apresentar uma reclamação, etc. Então, hoje, você entra no site desses grandes sites de comércio eletrônico e já está lá. Endereço, a razão social completa, né, ou nome empresarial, como seria mais adequado dizer.
Então, o decreto exige que todas as características essenciais do produto e do serviço já estejam plenamente disponíveis aos consumidores, sobretudo aquelas informações que são mais importantes e que, uma vez não observadas, podem causar prejuízo à saúde e à segurança do consumidor. O preço total que o consumidor vai pagar, né? O consumidor, muitas vezes, por exemplo, vai comprar uma passagem aérea, um consumidor desavisado. Então tá lá, promoção, passagem aérea R$50, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Aí a hora que ele vai ver o preço da taxa, né? Ah, mas tem essa... Ele comprou a família toda, imaginando que R$50 em 10 vezes, mas depois ele não sabe da taxa. Só na hora de fechar lá, né? Que você, depois que passou por todas as fases, preenche todos os dados, endereço, telefone para recado. Não, o decreto diz que desde o primeiro momento que o consumidor seleciona, o produto deve ser informado. Custo com frete, se for o caso, seguro. Não é à toa que muitas livrarias digitais, o que elas pedem? Quando você vai escolhendo os livros, você já tem que pôr o CEP. Então já é meio que... você não consegue pular a etapa sem pôr o CEP, porque na medida em que você põe o CEP, ela já diz para você se tem frete, qual que é o custo do frete para aquele endereço. Então é uma exigência do decreto 7.962. Então preço e qualquer adição. Todas as condições da oferta, então... não sei se vocês se lembram, mas qual que é a diferença entre proposta e oferta? A proposta é quando eu ofereço alguém para uma pessoa determinada. Seria na internet por e-mail, por exemplo. Agora, um site, como ele está oferecendo ao público, a qualquer pessoa que tenha condições de pagar pelo bem, então ele é uma oferta. O que está lá é uma oferta, porque a oferta diferencia-se da proposta na medida em que a oferta é destinada ao público em geral, sem, então, seleção de pessoas. Então, todas as condições significa a disponibilidade de entrega, de prazo, se tem no estoque, condições de preço, etc, etc, etc. E, além disso, as informações devem estar ostensivas e claras. Se você, na verdade, passasse esses requisitos do decreto 7.962 num raio-x, no fundo, o que está neste slide, se você fizer um esforço, já estava no Código de Defesa do Consumidor. Então, se você pegar a Lei 8.078, de 1990, e pegar esse slide, que em grande medida consiste no artigo 2º do Decreto 7.962, basicamente não há muita inovação. Então, na verdade, aqui o decreto só está dizendo sites de e-commerce, cumpra-se o Código de Defesa do Consumidor. E aí ele quis destrinchar de uma forma mais específica e direcionada para o comércio eletrônico. Então, esse foi o primeiro tripé do decreto 7.962. Segundo tripé, esse, em alguma medida, já inova, vamos assim dizer, né? Em alguma medida. Então, o primeiro já é um problema nessa inovação. O segundo tripé é o atendimento facilitado ao consumidor online. E aí, o decreto exige que os sites de comércio eletrônico disponham um resumo do contrato. Será que o decreto está partindo do princípio que quem compra pela internet não lê o contrato? Que é uma verdade, né? Se você vai ler tudo aquilo lá, você acaba nem comprando, né? E na dinâmica da nossa vida, a gente vai aceitando, vai dando ok, seja o que Deus quiser. Mas o fato é que, juridicamente, a gente sabe qual que é a implicação de você dar um ok, aceito, agree ou qualquer coisa que o valha. Concordo. Você não pode dizer que não conhece o teor do contrato. Então o decreto, será que quando ele exige um resumo do contrato, ele está partindo desse princípio? E será que esse resumo resolve a questão? Porque... e se o problema jurídico envolvendo o consumidor e o site, ou a empresa titular do site, não está justamente no resumo? Ah, não, mas eu li o resumo. Tá, mas eu li o resumo, mas o resumo não falava do problema que eu estou agora. E aí?
Então, essa questão do resumo tem que ser muito bem elaborada entre o pessoal da tecnologia e o advogado que dá assistência para a empresa. E aí verificar, porque veja, se o resumo for colocar tudo, não é resumo. E se resume muito, também vai ficar de fora questões que são importantes. E com frequência a gente encontra decisões judiciais julgando situações favoravelmente ao consumidor, quando o consumidor muitas vezes reconhece nos autos, no processo, que não leu o contrato. O que, a princípio, juridicamente falando, seria um absurdo, né? Porque é uma máxima do direito. Você não pode dizer que não conhece a lei, e o contrato faz lei entre as partes. Por quê? Porque no Brasil tem vigorado, nos últimos anos, a chamada teoria da pena. O que é a teoria da pena no direito privado? O juiz, ele fica com pena do consumidor e julga favoravelmente ao consumidor, mesmo quando o consumidor não tem razão. Só que, gente, não vamos se enganar. Isso custa. Há 10 anos atrás, você comprar uma geladeira pela internet era 50% do preço de você comprar numa loja física. Hoje essa diferença já não é mais tão substancial. Por quê? Porque você imagine que o consumidor compra uma geladeira, se essa geladeira tem que voltar, em razão, por exemplo, de direito de arrependimento, que eu vou falar, ou, enfim, consumidores de má fé, muitas vezes, isso tem custo. Demandas judiciais que muitas vezes os consumidores ganham quando não deveriam. O que acontece? As empresas vão colocando isso no custo. Então, hoje, vender pela internet ainda é mais barato do que você vender numa loja física? Pode ser. Mas não tão mais barato como no passado. Justamente por conta do custo que as empresas vão experimentando. É mais ou menos como a questão do seguro. Por que o seguro no Brasil é extremamente caro? É por uma questão de segurança é por problema de segurança pública? Por exemplo, automóveis? Sim, mas não só isso. O número de fraudes aqui é muito grande e muitas vezes os consumidores, mesmo em situações de fraude, conseguem indenizações na justiça. E as seguradoras, assim como os bancos e as empresas em geral, colocam no custo. Empresa visa lucro. Empresa não é instituição de caridade. Empresa visa lucro e todas as vezes que ela tem um custo injusto, por decisão judicial ou por lei, etc., ela põe no preço. Então hoje o comércio eletrônico ainda é atrativo? É atrativo, mas do ponto de vista do preço nem sempre. Muitas vezes as pessoas fazem até pesquisa de preço pela internet, mas não compram pela internet. Preferem comprar ali na loja, ter acesso imediato ao bem, etc. Muito bem. Então, outras questões envolvendo o atendimento facilitado do consumidor. Então, diz o decreto que deve haver ferramentas eficazes para que o consumidor possa apresentar suas demandas junto ao vendedor pela internet. Então, reclamações, queixas, pedido de suspensão do fornecimento, por exemplo, do serviço, pedido de cancelamento. Call center. Quem vende pela internet, principalmente esses grandes sites de comércio eletrônico, precisam ter call center de telefone, atendimento telefônico? Muitos PROCONs aí pelo Brasil têm autuado essas empresas dizendo que elas são obrigadas a manter call center de telefone para atender os consumidores online. Essa exigência tem sentido? A meu juízo, não tem. Porque a lei não exige. E como os senhores sabem, no direito privado, ninguém é obrigado a fazer o que a lei não exige. No direito público, o administrador ele só pode fazer o que a lei prevê. No direito privado, as empresas, os particulares que somos nós, a gente pode fazer tudo. Tudo, desde que a lei não proíba. E a lei não exige que as empresas que vendem pela internet tenham call center de telefone. Então, tanto é que essas multas do PROCON na justiça elas estão caindo todas. Justamente porque as empresas têm demonstrado que nem o Código de Defesa do Consumidor exige, nem o Marco Civil da Internet exige e nem o Decreto 7.962 exige. Atendimento por telefone,
é o decreto, me fugiu o número agora, mas eu tenho anotado aqui no meu roteiro que eu acabei não usando, daqui a pouco eu passo para vocês, mas aquele decreto de 2009 sobre o SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor, ele é aplicável às empresas que vendem serviços decorrentes de concessão pública. Por exemplo, energia elétrica, por exemplo, plano de saúde, que são serviços que são autorizados pelas agências reguladoras. Então, a Agência Nacional de Saúde, que é dos planos de saúde, a ANEEL, que é a empresa de energia elétrica, a de água, e assim por... Esses serviços que são fornecidos no mercado mediante autorizações prévias dessas agências reguladoras, esses serviços, se são vendidos pela internet, como por exemplo um plano de telefonia que se sujeita à Anatel, se esse serviço que vende telefonia, que vende acesso à internet, que vende plano de saúde, esse serviço, por ser regulamentado por agências federais, esses sim precisam manter call center de telefone. Agora, no geral, o comércio eletrônico não precisa, as empresas de comércio eletrônico não precisam manter call center de atendimento. Algumas mantêm, mas na ideia de, vamos dizer assim, pescar aquele consumidor que ainda assim quer ouvir a voz do atendente, né, quer ter aquela, aspas, segurança. Então, o decreto vai além, vai falar que qualquer demanda do consumidor, ele deve receber um aviso, né, dizendo que, olha, recebemos a sua queixa, seu pedido de suspensão, de cancelamento, e o prazo para dar resposta deve ser de 5 dias úteis. Então, a empresa tem 5 dias para dar resposta ao consumidor. Além disso, o decreto diz que é preciso que o site possibilite que o consumidor guarde o teor do contrato, seja por meio de um PDF, seja por meio de um arquivo editor de texto, tipo Word, etc. Bem como diz que deve-se utilizar mecanismos de segurança, sobretudo para efeitos de pagamento. Os sites, a partir do Decreto 7.962, eles então têm que oferecer o sistema de pagamento calcionado, né? Ou, como preferem, gestão de pagamento. O consumidor, ele não é obrigado a comprar usando, por exemplo, o PayPal, PagSeguro, etc, etc. Mas o site deve oferecer essa possibilidade para o consumidor. Tá. E se o site de comércio eletrônico não cumpre nada do que está sendo dito aqui nessa noite? Então, temos as sanções. Quais são as sanções? Multa, imposição de contrapropaganda. Então, imagine só, hoje a gente acessa a internet, então, por exemplo, você tem e-mail gratuito, Hotmail, Yahoo, fica lá ostentando, né, produtos que eles sabem que você tem predileção, como, por exemplo, livro, notebook. Então, a empresa, em vez de fazer aquele tipo de publicidade, vai ter que fazer a chamada contrapublicidade, né? Então, é para desfazer publicidades que foram feitas de forma inadequada. Proibição ou suspensão da venda do produto ou do serviço, cassação da licença, interdição do estabelecimento. Como que seria a interdição de um estabelecimento virtual? Porque essas lojas virtuais são estabelecimentos, juridicamente falando. O juiz vai determinar que fique uma taxa lá. Uma taxa não, uma tarjeta no site. Você vai digitar lá mercadolivre.com.br e vai estar lá suspenso temporariamente por ordem judicial, processo tal. Imagine, isso para o nome de domínio, para a marca, para a reputação dessa empresa, se não for o fim, estará muito próximo do fim, né? Então, apreensão e inutilização dos produtos, cassação do registro junto ao órgão competente. Por exemplo, uma empresa que vende plano de saúde pela internet. Só para vocês terem ideia, seguradoras, que é um serviço regulado pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, alguns tipos de seguros podem ser vendidos pela internet, tá? Pode ser concretizada a venda pela internet. Até mesmo telefonia. As empresas que vendem serviço de telefonia móvel e fixa, elas têm autorização da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, eventualmente, poderia aí haver alguma suspensão
por conta das infrações a essa norma. Agora eu prometo, é o último slide. Então, o decreto 7.962, quando ele vai tratar das compras pela internet, ele tem o terceiro tripé. E o terceiro tripé, quem me conhece já me ouviu falar desse assunto, não com base no decreto, mas com base no CDC, que é a questão do direito de arrependimento. Então, o tripé quis tratar desse assunto. O direito de arrependimento, ele é regulado inicialmente pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, artigo 49, que fala que nas compras feitas fora do estabelecimento empresarial, no prazo de 7 dias, o consumidor pode desistir do negócio. Tá? A gente copiou isso do Código de Consumo francês, e o legislador francês, no projeto de lei, justificou o período de 7 dias, que seria o prazo que o consumidor passa por um período de descanso, ou seja, normalmente no final de semana, e naquele período de descanso ele tem condição de avaliar se realmente ele pode pagar pelo bem e se realmente ele precisa do bem. Então, é o chamado prazo de reflexão. Então, se você comprou por impulso, porque o CDC fala que você pode se arrepender no prazo de 7 dias nas compras feitas fora do estabelecimento. Ou seja, não é quando você vai na loja e compra. É quando você, por exemplo, recebeu na sua porta um vendedor ambulante, ele te pegou desprevenido, te convenceu e vendeu. Ou alguém liga para você oferecendo um plano de saúde, você estava com dor de cabeça, comprou, mas você não pode pagar a mensalidade. Então, o CDC visa regular essas situações. Situações em que a pessoa comprou sem refletir e dá o direito aí em 7 dias de você desfazer e ter o dinheiro de volta. Muito bem. Só que essa regra vem desde 1990 e o CDC, 90 não tinha internet. E aí o que acontece? A nossa doutrina e a nossa jurisprudência, a literatura jurídica, de forma maciça, e depois se tornou unânime, e a jurisprudência unânime, diz o seguinte: quem compra pela internet também tem direito de se arrepender. Porque apesar do consumidor ter ido à loja virtual, ou seja, talvez ele não tenha comprado sem reflexão. Ele refletiu, ficou pesquisando, entrou um dia, entrou no outro. Então ele tinha certeza que ele podia pagar, que realmente ele queria aquele bem, etc, etc. Só que ele não teve o contato direto. Então a nossa doutrina e a nossa jurisprudência construiu essa ideia que quem compra pela internet pode se arrepender. E ponto final. Só que o que aconteceu? No Brasil, como em outros países, mas no Brasil, sobretudo, muitas pessoas de má fé começaram a comprar pela internet já tensionadas a desistir. Então, compravam software, fazia o download, comprava música, ouvia a música 3 dias, eventualmente até passava para uma outra mídia ou não, desistia, comprava, enfim, uma série de produtos que você pode fazer o download, usufruir, de repente até um programa que você... Porque tem programa que ele funciona online. Então, se você não paga, para de funcionar. Mas tem programa que funciona offline. Então, mesmo que você não pague, se ele não tiver um dispositivo para travar depois de tantos dias, alguma coisa assim. Então, muitos consumidores começaram a agir de má fé. E a jurisprudência e a doutrina diziam, não, mas se aplica o direito de arrependimento nas compras pela internet. Mas não faziam a seguinte diferenciação. Se você compra pela internet e recebe o bem pelo correio, pela transportadora, o bem físico, realmente, olha, chegou o relógio, puxa, eu achei que o verde era mais assim, mais assado, não vai combinar com a minha camisa, vou me arrepender. Ou é muito pequeno para a largura do meu braço, vou me arrepender. Ok. Agora, quando você faz download, por exemplo, na Itália e em Portugal, não pode se arrepender. Itália e Portugal, a propósito, em Portugal, o prazo para se arrepender são 14 dias. Eu estava falando com o Agostinho Teixeira, ele está olhando para mim lá. Ele tem o mesmo sobrenome que eu, a gente é descendente de português. Lá em Portugal, eles precisam de 2 finais de semana para pensar se precisam do bem ou não, né? Mas não é para dar risada, porque aqui no Brasil tem um projeto de lei para ampliar esse prazo para 14 dias. Viu? Nos Estados Unidos,
Não, Itália 5, Argentina 5, França 7. A maioria dos países franceses são 7. Mas voltando, então, na Itália e em Portugal, a legislação diz expressamente: aplica-se o direito de arrependimento nas compras pela internet, a não ser que você compre vídeos via download, software, música, etc. Né? Lá também diz que não se aplica o direito de arrependimento se você comprar jogos de loteria, porque imagine, comprou na sexta, corre no sábado, não ganhou, desiste na segunda. Né? Enfim, a nossa lei não fala nada. É uma questão de bom senso, mas bom senso por bom senso, já que a lei quis tratar do direito de arrependimento, no caso o decreto 7.962, talvez poderia tentar estabelecer essa diferenciação, que é o que se chama comércio eletrônico próprio e impróprio. O próprio é quando você compra e recebe o bem via download, e o impróprio é quando você recebe em casa, que é justamente o que em Portugal e na Itália não tem direito. E o custo com a devolução. Então, teoricamente, o consumidor que exerce o seu direito de arrependimento, ele não pode ser cobrado em nada por isso. Então, chegou a geladeira, ok, realmente não vou querer a geladeira. Então, o custo para devolver a geladeira, enfim, é toda da empresa. E aí, como a gente disse, obviamente, não tem almoço de graça, como se diz um economista lá do Rio de Janeiro. Né? A empresa vai colocando isso aí no preço. Então, eram essas as considerações que eu queria colocar para vocês.